Anitta descobre que Mariana, além de uma farsante, é uma bandida e aplica castigo humilhante diante de todos. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, desconfiada do comportamento abusado de Mariana no programa, Anitta decide investigar a rival e acaba descobrindo um plano nojento. Mariana está envolvida com Nelson e pretende dar um golpe em Alfredo. Indignada, Anitta arma o flagrante e, diante de todos, desmascara a farsante no bar onde ela e Nelson tramavam tudo. A cena explode em gritos, acusações e empurrões e termina com Anitta expulsando Mariana publicamente e Alfredo selando a demissão. Humilhada diante de todos, Mariana é escorraçada da emissora sob vaias. O troco veio alto e ao vivo. Tudo deverá acontecer logo após Mariana pegar o lugar de Jacira no quadro da Anitta e começar a participar dele também. No estúdio, o clima estava tenso, mas a luz das câmeras refletia de forma intensa no rosto de Mariana, que, logo de cara, rouba a cena. Quando o programa começa, Anitta tenta, com toda na sua experiência, conduzir a pauta de maneira suave e profissional. Ela lê o roteiro com a calma de quem já passou por isso 1000 vezes, mas logo percebe que Mariana, com seu sorriso espalhafatoso, está mais interessada em ser o centro das atenções do que no conteúdo do programa. Com carisma excessivo, Mariana quebra a ordem e começa a improvisar, desviando completamente do que foi planejado. Fala sobre temas irrelevantes, interrompe Anitta e se coloca no foco da câmera, como se tivesse nascido para ser a estrela daquele palco. Anitta tenta se manter firme, mas a cada falha de Mariana, ela sente seu controle se esvair. Sérgio, que sempre prezou pela organização e pelo fluxo do programa, começa a ficar cada vez mais irritado. Observando o caos tomando conta do estúdio, ele não aguenta mais e decide intervir. Ao fim da gravação, ele a chama com um olhar pesado, diretamente para o canto do cenário. E então, Sérgio fala: Mariana, você precisa seguir as marcações. Não é só aparecer e falar o que quer. Mariana vira os olhos com desdém, como se nada fosse realmente grave. Ela se afasta da câmera, aproximando-se dele e com um sorriso de deboche, responde: Relaxa, Sérgio. O público adora quando tem emoção. Esse negócio engessado não funciona mais. Sérgio engole o desgosto, claramente desconfortável com a falta de respeito da colega. Alfredo, percebendo que a situação poderia se agravar, se aproxima com um sorriso forçado, tentando aliviar a tensão. Ele avisa com uma voz suave, tentando apaziguar os ânimos: Calma, gente. Foi só o primeiro programa. Vamos ajustar isso para o próximo, tá? Anitta permanece em silêncio, mas sua expressão diz tudo. Ela já percebeu o que estava acontecendo. Mariana não estava ali apenas para fazer parte da equipe. Ela queria ser a estrela, e não havia preocupação em seguir o roteiro ou respeitar as direções. O desejo dela de brilhar mais do que os outros estava claro. E Anitta sabia que isso poderia gerar problemas. Mariana, com sua energia vibrante e atitudes impetuosas, não deixaria ninguém ficar no seu caminho. A tensão no ar era palpável e a próxima gravação já prometia novos desafios. E então, naquela noite, a casa de Anitta estava silenciosa, mas o clima estava carregado de tensão. Ela, visivelmente irritada, estava deitada no sofá, com as mãos entrelaçadas e a expressão fechada. Alfredo, sentando ao seu lado, tentava encontrar as palavras certas para acalmá-la, mas sabia que nada poderia amenizar o que ela sentia naquele momento. Anitta, com a voz cheia de frustração, fala, sem conseguir segurar mais a raiva: Você viu, né? Ela fez de propósito. Falava por cima de mim, ignorou o roteiro e ainda queria fazer piada com tudo. Alfredo, tentando aliviar o clima,
respira fundo e tenta uma abordagem mais suave. Ele fala com uma expressão compreensiva. Amor, talvez ela só esteja empolgada. Vamos dar um tempo. A gente sabe como é o começo. Mas Anita não se deixa enganar. Ela revira os olhos, irritada, e responde com firmeza, sua voz carregada de desconfiança. Eu conheço esse tipo. Ela tá tentando aparecer mais que eu. E vou te dizer, eu desconfio dessa garota faz tempo. Tem algo de errado aí. Alfredo, agora mais preocupado, se senta mais perto dela, tentando entender o que a está incomodando tanto. Ele pergunta, com cautela, mas sem esconder a curiosidade. O que você está pensando em fazer? Anita, com a expressão séria e o olhar fixo em algum ponto distante, fala com determinação. Ela sabia que seria difícil, mas estava decidida a não deixar Mariana sair impune. Observar bem de perto, e se eu tiver certa, ela não vai sair dessa limpa. O silêncio se faz presente por alguns segundos. Alfredo a observa, e apesar de não concordar totalmente com a postura dela, sabia que quando Anita decidia algo, não havia quem a fizesse mudar de ideia. A tensão entre os dois se dissolve um pouco, mas o ar de preocupação persiste. Anita estava prestes a entrar em um jogo perigoso, e ele sabia que isso poderia trazer consequências para todos. No dia seguinte, o clima no estúdio estava tenso mais uma vez. Mariana, como sempre, fazia questão de se destacar. Ignorando as orientações de Sérgio mais uma vez, ela interrompeu Anita durante uma gravação ao vivo, fazendo piadas inapropriadas e desviando do roteiro. O público adorou. Eles riram e aplaudiram a espontaneidade dela, mas para Anita, isso só aumentava sua frustração. Quando a gravação terminou, ela saiu do estúdio com raiva, o rosto vermelho e os punhos cerrados. O som da porta se fechando atrás dela parecia ecoar em sua mente. Ela caminhou rapidamente, até que avistou Mariana, saindo sozinha do prédio. Não pensou duas vezes. Ela virou-se para Alfredo, que a seguia de perto, e disse, com uma voz firme, mas carregada de tensão: eu vou seguir ela. Quero saber o que ela está escondendo. Vai vir comigo ou não? Alfredo, surpreso, hesita por um momento. Ele olha para ela, preocupado com o que isso poderia significar. Mas a determinação de Anita é inabalável. Ele suspira, percebendo que não poderia impedi-la. Alfredo então pergunta: tá bom, eu vou. Mas o que você acha que vai descobrir? Anita, sem parar de andar, não responde diretamente. Ela apenas acelera o passo, dando a entender que estava disposta a ir até o fim, para descobrir o que Mariana estava aprontando. Eles a seguem discretamente pelas ruas movimentadas, e logo veem Mariana entrando em um bar pequeno, mas movimentado. Anita não hesita e se aproxima, guiando Alfredo até uma divisória, que oferecia uma visão escondida da mesa, onde Mariana se senta com um homem que Anita reconhece de vista. É Nelson. Anita e Alfredo se escondem atrás da divisória, prestando atenção nas palavras que os dois trocavam. A conversa era clara o suficiente para ser ouvida, mas ainda assim, o ambiente estava cheio de barulho, com a música suave no fundo e o som de copos se chocando. Mariana, com seu sorriso encantador, falava com Nelson, que a observava atentamente. A voz dela era baixa, mas carregada de confiança, e seu sorriso indicava uma cumplicidade perigosa com o homem à sua frente. Ela começa, rindo suavemente, e se inclina um pouco para mais perto de Nelson, como se estivesse compartilhando um segredo. O plano tá funcionando direitinho. Anita tá pegando fogo de ciúmes. Daqui a pouco, o Alfredo cai na minha. E aí, golpe do baú nele. Nelson, com um sorriso malicioso, encosta-se na cadeira e não tira os olhos de Mariana, claramente satisfeito com o que ela estava dizendo. Ele responde com um tom que mistura diversão e vingança. Essa aí vai pagar por tudo que me fez.
Você é perfeita para esse papel. Ela acha que está no controle, mas não sabe com quem está lidando. Vamos fazer ela engolir isso. Mariana, divertida, dá uma leve gargalhada, como se tudo fosse uma grande brincadeira. Mas no fundo, sua intenção era clara. Ela estava jogando um jogo sujo, manipulando Alfredo e Anita, sem que nenhum dos dois soubesse das suas verdadeiras intenções. Ela continua com uma pitada de orgulho na voz. E se ela continuar se achando superior, vou fazer ela ver quem manda de verdade. Anita e Alfredo, atrás da divisória, estavam em choque, ouvindo cada palavra, cada revelação. Alfredo, com a mão apertando a divisória de madeira, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele sussurra para Anita, ainda sem tirar os olhos dos dois. Isso é mais sujo do que eu imaginava. Ela está jogando com tudo. Anita, completamente concentrada na conversa, não desvia o olhar. O ódio e a incredulidade tomam conta dela enquanto ela ouve as palavras de Mariana e Nelson. Ela já sabia que algo estava errado, mas agora a prova estava diante dela. Nelson, com seu tom de vingança, e Mariana, com sua estratégia calculada, estavam manipulando tudo. O silêncio entre eles se arrasta por alguns segundos. Alfredo não aguenta mais e pergunta, com a voz baixa, mas cheia de emoção: "O que vamos fazer, Anita?" Ela respira fundo, seus olhos ainda fixos em Mariana e Nelson. Quando finalmente fala, a raiva e a frustração em sua voz são palpáveis. "Vamos esperar. Agora eu sei exatamente o que fazer." Ele se mantém em silêncio, mas a decisão de Anita está tomada. Ela sabia que isso era só o começo, e a partir dali, ela não deixaria Mariana sair impune. A tensão no bar, embora silenciosa, estava prestes a explodir, e Anita estava determinada a ser a última a rir. E então Anita, já sem conseguir controlar a raiva, se levanta abruptamente. Seus olhos, geralmente calmos, estavam agora consumidos por uma ira imensa. Ela olha diretamente para Mariana, e sua voz, cortante, ecoa pelo ambiente, causando olhares curiosos de outros frequentadores. Anita grita: "Bandida! Eu sabia que você era falsa, Mariana." Nelson e Mariana levam um susto imediato, seus rostos se contorcendo de surpresa. Mariana tenta por um momento disfarçar a tensão, mas sabe que não pode mais escapar da situação. Ela tenta se recompor, mas Anita não dá trégua. Sua voz se torna mais incisiva, cheia de decepção. "Eu fui burra de acreditar que você tinha mudado, Nelson. E você, Mariana, é só uma golpista barata." Mariana, por mais que tentasse manter a postura, não consegue mais esconder o descontrole. A indignação toma conta dela, e ela rebate com uma fúria que contamina o ambiente. Seu rosto se aproxima de Anita, e sua voz sai em um grito, repleto de desprezo. "E você é uma chata, arrogante e burra. Ninguém te aguenta, Anita." A tensão atinge seu ponto máximo. As duas mulheres se encaram, olhos desafiadores, e a discussão explode em palavras cortantes, como facas afiadas. O bar inteiro parece ter parado por um momento. Os murmúrios e os sons abafados pela intensidade do confronto. De repente, a situação sai do controle. Mariana, já sem paciência, empurra Anita com força, desferindo um gesto de desdém. Anita, por sua vez, revida com outra pressão, empurrando-a de volta. A briga se intensifica e as duas se encaram com ódio puro. Alfredo, que até então observava o desenrolar da cena, não aguenta mais a violência verbal e física entre elas. Ele se mete no meio, tentando separar as duas, e com a voz firme, grita para que todos no bar ouvissem: "Chega! Mariana, você está demitida da minha emissora, do programa, de tudo." As palavras de Alfredo ecoam como uma sentença. Mariana, completamente tomada pela fúria e pela humilhação, começa a arrumar rapidamente sua bolsa.
como se tentasse apressar a saída. Ela encara Alfredo e Anita com um olhar carregado de desprezo e, com um sorriso sarcástico, solta as palavras com veneno. Não preciso de vocês. Ainda vou aparecer muito mais do que essa mocinha da apagada aí. Ela não espera mais nada. Com uma última expressão de desafio, ela vira as costas e sai, batendo a porta com força, deixando o bar em um silêncio carregado. O som da porta se fechando atrás dela parece ter ecoado por um bom tempo. Alfredo e Anita permanecem em pé, se encarando em silêncio. O que antes era um confronto aberto, agora se transforma em uma batalha interna. Eles estavam aliviados por finalmente desmascararem a farsa de Mariana. Mas a maneira como tudo aconteceu deixou um gosto amargo. Anita, com o rosto cansado, mas vitorioso, suspira profundamente. Alfredo, ainda sem palavras, finalmente fala, com um tom suave. Acho que fizemos a coisa certa. Anita, olhando para a porta pela qual Mariana saiu, responde com um leve sorriso, mas a tristeza ainda transparece. Eu não queria que fosse assim, mas era preciso. E agora, a gente pode seguir em frente, por mais difícil que tenha sido. O alívio por finalmente ver a máscara de Mariana cair foi grande, mas o peso das palavras e da traição ainda pairava sobre eles. A batalha estava ganha, mas a guerra, com certeza, estava longe de acabar. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.